Boa noite a todos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com você e também com a sua família. Abra comigo em Lucas capítulo 10, nós leremos os versos 38 a 42. É uma história bastante conhecida de todos. Acredito que dos que estão aqui, todos já devem alguma vez na vida ter lido e ouvido acerca da história de Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração? Pai querido, oramos a Ti, louvando e dando graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós. Uma semana que se passou e outra se inicia, ó Deus, e nós podemos sempre provar da bondade do Senhor sobre a nossa vida, e nós adoramos por isso. Adoramos pelas oportunidades que o Senhor nos deu de falar do amor de Cristo Jesus ao longo da semana. Agradecemos pelas portas que o Senhor fechou, e assim o Senhor tem nos conduzido, portas abertas, portas fechadas. Nós louvamos pela provisão dos nossos lares. Louvamos, ó Deus, porque verdadeiramente nós podemos descansar no Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso guardador, nosso protetor e o nosso guia. Louvamos por isso, ó Deus. Pedimos agora uma operação do Espírito Santo sobre nós, na mente, no coração, na nossa alma. Revigora, renova a nossa alma, ó Senhor. Nos leve mais perto de Cristo Jesus, mais perto da cruz do Senhor. Aos pés, ó Deus, do túmulo da ressurreição de Cristo Jesus, nos leva até o Salvador. É o que nós oramos, que o Teu Santo Espírito faça em nós. Na meditação dessa palavra, reorienta a nossa mente, reorienta o nosso coração, para estarmos alinhados ao coração do Senhor, à mente do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Já tem um tempo, não foi por agora, mas já tem um tempo que eu fui surpreendido com um corte no Instagram de um podcast. E quem estava naquele podcast era um youtuber famoso, Felipe Neto, o nome dele. Acredito que a maioria dos que conhecem não vão concordar com boa parte do que ele fala. Mas aqui nesse pequeno corte ele falou algo extremamente interessante. O Felipe Neto estava contando acerca da incapacidade que ele adquiriu de assistir filmes. Porque a mente dele ficou viciada em Reels, em vídeos curtos. Então, como a mente dele ficou viciada em vídeos curtos, agora a mente dele, isso ele contando, não suportava mais assistir um filme inteiro. Aí ele até brinca dizendo: antigamente eu assistia 3 filmes numa noite, agora eu assisto 3 noites com um filme. Porque não suporta mais algo que não seja rápido, breve, direto, uma mente viciada. E aí ele ainda diz o seguinte: experimenta ficar 15 dias sem assistir vídeos curtos, e você vai ver a sua mente aceitando de novo que você faça coisas longas. Ele falou sobre filmes, mas eu poderia dizer ainda, sua mente aceitando que você faça uma leitura longa, uma oração longa. Porque assim como o Felipe Neto, eu sou capaz de deduzir que todos nós que estamos aqui hoje temos dificuldade, porque isso é um mal da nossa era. Nós temos uma dificuldade com as coisas longas. A pregação longa, o culto longo, a oração em casa longa. Nossas orações se transformaram em reels, em shorts, não é? Nossas orações se transformaram em orações de no máximo 1 minuto e meio, que é o tempo que o Instagram suporta. Nossas orações se transformaram em instagramáveis. Só cabe naquele momento. Ninguém ora 10, 15, 20, 30 minutos mais. Ninguém contempla a presença do Senhor 1 hora mais. Assim como não assiste filme 1 hora mais. E aí,
Pouco tempo depois, eu vi um outro vídeo de um outro rapaz, esse já mais interessante do que o Felipe Neto. Ele é um médico, talvez você conheça, o nome dele é Rafael Grata. Ele ficou famoso por causa de um bordão, de uma frase que ele fala o tempo todo, que é mais foco, menos ansiedade. Ele lançou muitos cursos disso, parece ser, inclusive, protocolos muito bons. E aí, nesse vídeo específico, ele estava mostrando um estudo, um artigo que havia sido publicado, sobre a guerra da atenção. E ele mostrando como que todas as plataformas, todas as mídias sociais, todos os serviços de streaming, Netflix, Prime, tudo que você puder imaginar, entraram numa guerra pela coisa mais valiosa do mundo, 1 minuto da sua atenção. Eles descobriram que essa é a melhor forma de vender, de produzir, é tendo 1 minuto da sua atenção. E aí começa então uma verdadeira guerra pela atenção. Só que olha que fato curioso, essa guerra não é consciente. Não é a sua atenção consciente, é a sua atenção inconsciente. Olha, eu não conheço vocês no dia a dia, mas tem uma coisa que eu posso apostar sobre a maioria. Nesse ano você comprou um curso na Hotmart e não assistiu. Provavelmente você fez isso, inconscientemente. Ou algum produtinho da Shopee que chegou e talvez está na caixa até agora, porque você achou na hora que usava e não usou. Porque na verdade você estava dopado quando você comprou. Você estava inconsciente quando você comprou. Muito provavelmente você tinha assistido 20 ou 30 vídeos curtos direto. E de um modo inconsciente você falou, preciso disso, e comprou. Essa é a guerra do inconsciente, essa é a guerra da atenção. Te tirar do seu estado consciente normal e te colocar num estado de transe, de verdadeira hipnose. E agora, hipnotizado, você faz o que aquela pessoa que conseguiu a sua atenção quiser. Essa é a verdadeira guerra do mundo. A guerra da atenção. E aí você absorve muito pouco daquilo que você está assistindo, porque na verdade você que foi absorvido por aquilo. Você está completamente imerso em todas essas coisas. Ou seja, você perdeu a guerra da atenção. Você foi absorvido por ela. Algumas pessoas são presas mais fáceis do que outra na guerra da atenção. Basicamente, 2 grupos são presas muito fáceis. Tem hora que eu acho que eu estou nos 2. Eu sou uma presa fácil. Porque ambos os grupos estão em desequilíbrio. Claramente eu sou desequilibrado. Então, sim, somos presas fáceis. O primeiro grupo são os preguiçosos e procrastinadores. Clássico. Eu sou um desses. Preguiçoso não. Procrastinador talvez. Por que que os preguiçosos e os procrastinadores são? Porque encontram um escape para a realidade. Você não quer fazer o seu trabalho. Você já não quer. Só que agora você tem algo para fazer em troca do seu trabalho. Não tem nada mais gostoso do que isso. Eu deveria estar fazendo esse trabalho. Mas agora eu posso assistir vídeos curtos e ficar encharcado de dopamina. Então, isso é muito melhor. Virou uma válvula de escape da realidade para os procrastinadores. Já éramos procrastinadores. Nos tornamos o dobro. O preguiçoso, então, nem se fala. Preguiçoso, ele já não quer fazer por preguiça mesmo. E aí agora ele tem como abastecer a preguiça dele fazendo o quê? Nada. Simplesmente rolando o feed e vendo vídeos. Tem nada mais gostoso do que isso. O preguiçoso e o procrastinador são presas que perdem a guerra da atenção num estalo. Mas não são os únicos. Porque os hiperativos também. Aí eu também estou aqui. Como eu disse, eu sou desequilibrado. Mas vocês também são. Todo mundo tem um toquezinho. Os hiperativos também são presas fáceis na guerra da atenção. Porque o que é o hiperativo? É o camarada que entre uma louça e outra, ele precisa preencher aquele tempo. Ele lavou um prato e agora ele está indo lavar um copo. Mas até pegar o copo é um tempo muito inútil aqueles 5 segundos. Então eu preciso preencher com alguma coisa. Vou preencher com um vídeo. O hiperativo é assim, entre uma página e outra do livro, o tempo de virar a página, quem sabe se esse tempo não for preenchido com alguma coisa? Então é muito fácil prender a atenção com algo atrativo, obviamente, de alguém que é hiperativo. E você pensa, eu não estou em nenhum desses dois. Você que pensa, querido.
Você também está se tornando uma presa fácil, pode ter certeza. O nosso mundo está moldando pessoas para serem presas fáceis da guerra da atenção. E você sabe o que nós estamos perdendo com essa guerra da atenção? Quem matou a charada foi o Felipe Neto. A capacidade de contemplação. Essa capacidade foi embora. Não é só nos grupos que eu citei aqui. Na verdade, isso se tornou generalizado, até para quem acha que é equilibrado demais. Nós estamos perdendo essa guerra da atenção para o mundo e deixando de lado os períodos contemplativos da vida. Porque o mundo por si só, fora de redes sociais, ele já se tornou caótico, hiperativo e agitado o suficiente para querer a sua atenção o tempo todo em tudo. Mesmo se você desligar o seu Instagram agora, desinstalar o TikTok, você vai continuar num mundo que luta a guerra da sua atenção. É o mundo do fazer, o mundo do agir, o mundo que ficar parado é algo detestável. Ninguém pode ficar parado. Se ficar parado está errado. Você deveria estar preenchendo o seu tempo todo com alguma coisa. O tempo todo é movimento. Esse é o nosso mundo, um mundo de movimento. Então você já caiu na guerra da atenção e você perdeu a capacidade de contemplação também. Eu perdi, você perdeu. Todas as pessoas que nós conhecemos ao nosso redor têm dificuldade com a contemplação, com simplesmente parar e fazer o quê? Nada, absolutamente nada. Só que não é o nada preenchido, é o nada. Ou melhor dizendo para o crente, o nada na presença de Deus, contemplando ao Senhor, orando ao Senhor. O mundo perdeu essa possibilidade, essa capacidade. Perdeu a contemplação. E olha que a contemplação, esse momento de nada, nem deveria ser algo simplesmente cristão. Na verdade, as pessoas precisam de pausa. Para você conhecer a você mesmo, você precisa de pausa. Para você olhar para o seu interior e saber aquilo que você está pensando, discernir, ordenar a mente. Crente ou não crente, você precisaria disso. Por que o mundo toma tantas decisões equivocadas e afoitas? Porque não tem tempo de refletir sobre a decisão que você precisa tomar. Ela tem que ser tomada sim, porque você não tem tempo de refletir sobre ela. Está todo mundo tomando decisões erradas, porque simplesmente não tirou um tempo para pensar sobre ela. Nossa capacidade de reflexão. Só que é no período de contemplação que a gente consegue contemplar nós mesmos e a Deus. E a gente precisa dele. É no período de contemplação que a gente olha profundamente para o nosso interior e consegue permitir que o Espírito Santo nos sonde e mostre o quanto que nós somos pecadores. Sem contemplação você nunca vai enxergar o pecado. Por que tem tanta gente fria espiritualmente no nosso meio? Porque não consegue parar e olhar para dentro de si e perceber os seus próprios desejos e intenções do seu coração, da sua mente. A pessoa acha na cabeça dela que é santa demais e crente demais, simplesmente porque ela não parou para fazer uma autorreflexão e perceber quantas vezes ela falhou com Deus, com o próximo, com ela mesma e com tudo ao seu redor. Ela acha que é crente simplesmente porque ela não se olhou no espelho, não teve tempo daquilo. Não teve tempo de contemplação. Por que tem algumas pessoas fracas na fé? Porque não tem tempo de contemplar o nosso Deus e ser revigorado por Ele. Não tem tempo de contemplar a cruz e compreender a profundidade daquele amor da cruz. Não tem tempo de contemplar a presença do Espírito Santo e saber o quão poderosa é essa presença e o quanto que ela pode nos revigorar. Por isso tem tanta gente fraca. Porque perdeu a contemplação de si mesmo, de Deus. Aí fica difícil caminhar. Se você não conhece a si mesmo, se você não conhece ao Senhor com profundidade, você não contempla para que aquilo faça realmente sentido. Como que caminha na fé desse jeito? Por isso que tem tanta gente fraca. Exatamente essa é a história de Marta e Maria. Se você observou bem, lembrou bem aquilo que nós lemos e veio meditando comigo até aqui, você já percebeu que tem duas pessoas nessa história. Uma que consegue contemplar e a outra não. A que consegue contemplar, Jesus disse, olha só, ela escolheu a boa parte. E a outra, agitada, você deveria estar quieta, menina. Marta, você tinha que estar quieta. Essa é a história de Marta e Maria.
Observa a narrativa. Jesus, ele resolve ir a um povoado, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. O povoado se chama Betânia. Aproximadamente 2.000 habitantes. Realmente uma currutela. Um povoado. E ele decide lá, onde residia uma amiga, a anfitriã, provavelmente a dona da casa, a irmã mais velha, Marta, que tem 2 irmãos. Maria, citado na história, e Lázaro, que não aparece aqui nessa história. Não sei onde Lázaro estava nesse momento, mas faz parte da casa. E Marta ali como a sua anfitriã. Eles recebem Jesus naquela casa e todos, escutem o que eu vou dizer agora, todos sabiam da dimensão que era receber Jesus. Às vezes a gente olha para a história de Marta e Maria e pensa, Marta estava relapsa em relação à presença de Jesus. Não é isso que a história está contando. Tanto Marta quanto Maria sabiam da importância de receber Jesus naquela casa. Porque eles já tinham noção de quem Jesus era. A diferença é como que eles estavam respondendo àquela presença de Jesus. Uma respondeu de modo equivocado. A outra respondeu de modo correto. Mas ambas sabiam daquela importância da presença de Jesus. Maria ficou ali sentada, aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para dizer. O que acontece naquele momento é que Maria entrou num verdadeiro estado de contemplação. O mundo estava quebrando lá fora. Maria senta e começa a ouvir Jesus. Porque ela sabia que naquele momento não tinha nada mais importante no mundo. Eu te pergunto, quando Jesus ia passar ali de novo? E se Jesus saísse da casa de Marta e de Maria e os fariseus conseguissem pegar ele? E se aquele fosse o último dia de Jesus? Afinal, ele é um perseguido do Estado, um perseguido dos fariseus, perseguido e odiado por todo mundo. E se ele saísse dali, a multidão o apertasse, alguma coisa acontecesse? E se ele saísse dali, levado pelo Espírito Santo e fosse para distante de Jerusalém? Quando que ele pararia de novo para sentar? Maria entendeu isso de uma forma impressionante. Falou, parece que eu só tenho agora para ouvir. Então o que eu tiver que fazer, pode ter certeza, eu faço depois. As duas queriam ali agradar a Jesus. As duas estavam se importando com a presença de Jesus. Só que uma entendeu que podia fazer uma pausa contemplativa. A outra, não. A outra achou que precisava servir demais, ficar agitada, fazer um trabalho o tempo todo. Mas, gente, era o rei do universo, em Betânia. Era simplesmente o próprio Deus em Betânia. Não dava tempo de lavar a louça. Era simplesmente Jesus, parado em Betânia. Marta, bastante ousada, vai até Jesus e ela fala o seguinte: Senhor, você não liga que eu fique aqui sozinha, manda minha irmã vir me ajudar. Que mundo vive uma pessoa que dá ordem para Jesus? Quão ousada tem que ser uma pessoa para poder falar para Jesus o seguinte: ah, você não está vendo não? É muita ousadia, né não? Marta está tão desligada da realidade que ela acha que ela pode mandar em Jesus. Jesus, manda minha irmã vir para cá. Imagina só, a resposta de Jesus arrebenta Marta no meio. Porque Jesus começa com aquele tom quase que paternal, que você já sabe que o que vem depois não é bom. Marta, Marta, não chama 2 vezes. Porque se eu disser assim, Pablo, Pablo, você já sabe. É porque eu já estou com um cajado na mão e ele vai voar em você. Falou 2 vezes, meu amigo, acabou. Leonardo, Leonardo, faz assim, porque vai chegar. Marta, Marta. Na hora que chamou 2 vezes, eu imagino Marta se recolhendo assim, falando assim, eita. Entrando para dentro dela, né? E aí Jesus responde, você está preocupada demais, Marta. Ansiosa demais. Na verdade, o que está acontecendo com Marta é que ela está botando para fora, naquela atitude dela, externando o que na verdade estava dentro do coração dela. Marta era simplesmente uma pessoa extremamente preocupada e ansiosa, que agora coloca isso para fora nas suas atividades, porque os ansiosos, os preocupados demais, não conseguem contemplar. Os ansiosos não conseguem ter uma pausa na vida. Porque se eu parar tudo, quem é que vai fazer o resto?
Se eu parar para contemplar, quem vai cuidar da minha família? Se eu parar para orar uma manhã, como é que vai ficar os meus negócios? Se eu parar, quem é que vai dar aula no meu lugar? Se eu parar e o canal do YouTube cair, eu não posso parar. Esses são os ansiosos, os preocupados. Eu não posso contemplar. Mas é aí que a fé se torna fraca. É aí que a gente começa a andar mancando na fé. Quando a gente não consegue parar e contemplar a presença do Senhor. Jesus finaliza dizendo o seguinte, olha, só uma coisa é necessária. E Maria tinha escolhido a melhor parte. Porque a melhor parte era estar aos pés de Jesus. Naquele momento nada era mais importante. Estar aos pés de Jesus. Eu queria que você meditasse algumas coisas comigo. Ouvindo essa história e percebendo toda essa história. Porque a vida ela pede pausas contemplativas. E eu vou te dizer uma coisa. Hoje é uma delas. Quem veio na EBD aprendeu hoje sobre o 4º mandamento. Domingo, dia do Senhor, Shabat, descanso. Jesus te deu um dia na semana para contemplação. Por isso que a gente fala que é dia do Senhor, por isso que a gente fala que esse dia não é seu. Justamente, não é porque é um peso que você pare as coisas, mas é porque você não pode dizer que não tem tempo para isso. Se você disser, eu não tenho tempo para contemplação, você está mentindo escancarado para Deus, porque Ele te deu um dia inteiro para isso. Ele te deu o domingo. E dentro do domingo, Ele te deu um momento com todo o povo de Deus reunido, em que Ele disse, eu vou me manifestar de uma forma espiritualmente sobrenatural e poderosa quando o meu povo se reunir. E sabe por que você não percebe a presença dEle? Porque você talvez não tenha contemplado o Senhor um minuto nesse dia. Porque o dia era do Senhor, mas Ele foi seu. O dia era da contemplação, e você passou o dia agitado. E aí você chega na igreja e diz, não acontece nada naquela igreja. Eu canto e não acontece nada, o pastor prega e não acontece nada. É óbvio, você nem sabe ouvir mais a voz do Senhor, porque não para contemplar um minuto sequer. Você nem suporta assistir 1h30 de culto, sem sair beber água, sem sair no banheiro, sem olhar o celular, não suporta. E aí quer dizer que Deus não opera poderosamente no culto? A culpa é sua, rapaz. A culpa é sua, que não contempla o Senhor. Porque a presença do Senhor continua sendo a mesma no meio da sua igreja. Você é que pula a contemplação, não é culpa de Deus. Olha só, eu acho que enquanto eu estou falando, você está pensando no seu domingo. E se você pensasse no seu domingo, hoje, talvez você vai escutar agora a voz de Jesus dizendo, Marta, Marta. Talvez seja isso que você vai ouvir de Jesus. Marta, Marta. Fulano, fulano. Porque você deveria ter ficado aos pés de Jesus. E você passou o dia inteiro agitado. E ele não consegue nem desagitar no culto. Nem acalmar no culto. Marta, Marta. A boa parte está aqui na sua frente. Nós estamos a 1h10 cultuando ao Senhor. A 1h10 que a melhor parte do mundo foi escancarada na sua frente. E talvez você não tenha aproveitado tudo dela. Porque o seu coração não se permite contemplar o Senhor. Já pensou? O culto está chegando no final. Ainda dá tempo da sua mente voltar para cá. Ainda dá tempo de você contemplar o Senhor. Nós temos mais uns 20 minutos de culto ainda. Ainda dá tempo de você contemplar o Senhor. Esquece o que está acontecendo lá fora, meu irmão. Esquece as preocupações. Agora é a convocação do Senhor para cá. Deixa eu te falar uma coisa. O mesmo Jesus que um dia pisou em Betânia, um povoado de 2.000 habitantes, é o mesmo Jesus que prometeu que estaria conosco aqui e agora, até o fim. Ou você acha que Ele não está aqui? Jesus aqui presente.
e a sua cabeça na segunda-feira pensando como que eu tenho que arrumar minha coisa do trabalho. Enquanto você poderia estar sentado aos pés do Senhor nesse momento, por 1h30, ouvindo a voz do Senhor. Mas você optou por deixar sua mente lá fora. Quem é que escolheu a melhor parte? O que existe de mais importante ou interessante acontecendo no mundo nesse momento, se não a presença poderosa do Senhor no meio do seu povo? Nada. Que coração arredio, hein? Marta, Marta. Que coraçãozinho difícil. Dá tempo ainda. Nós ainda não acabamos o culto. Quem sabe você ainda pode fazer mais 15 minutos de contemplação na presença do Senhor. Olha só. A primeira reflexão desse texto é justamente que não existe um lugar mais importante do que estar aos pés do Salvador. Não existe um lugar mais importante do que esse. Existe uma guerra pela sua atenção. No meio dessa guerra, tem vídeos, streaming, tarefas, correria, sonhos, planos e uma Bíblia. No meio dessa guerra tem alguém querendo te vender alguma coisa, alguém querendo te ajudar com alguma coisa e um Deus à sua espera. Deus também está na guerra da atenção. Mas existe uma diferença substancial entre a guerra de atenção de Deus e a guerra de atenção do mundo. Porque o mundo quer alguma coisa de você, enquanto Deus quer alguma coisa para você. As pessoas querem ganhar a sua atenção para que elas ganhem alguma coisa, enquanto Deus quer ganhar a sua atenção para que você ganhe alguma coisa. Afinal de contas, Ele simplesmente não precisa de você. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa ser revigorado com a sua presença. Deus não fala assim, que bom, agora eu vou ficar renovado, porque agora a Débora veio orar. Isso não vai acontecer, mas você vai ficar assim. Quando você orar e falar assim, que bom, o Espírito Santo me visitou e me renovou. Essa é a guerra da atenção de Deus, a guerra da atenção em seu favor. E a única pessoa que sai perdendo é você. Quando você abandona, quando você perde essa guerra para as coisas do mundo. A única pessoa que perde é você. Não é Deus. Deus não tem nada a perder. Mas enquanto você não perceber que o lugar mais importante do mundo é a presença do Senhor, você não vai conseguir parar para contemplar. Quarta-feira eu estive lá na unidade do Tocantins. Falei uma coisa, nós vamos repetir isso nessa quarta-feira. Meus irmãos, eu duvido. Eu falei isso outro dia aqui também, talvez. Eu duvido que algum de vocês tenha orado 30 minutos essa semana, um dia assim. Eu duvido que se somar todo o tempo de oração da sua semana, 7 dias, eu duvido que vai dar 70 minutos, 1h10. Porque eu duvido muito que você orou 10 minutos por dia. Sabe qual é o meu desejo como pastor? É que em breve eu não duvide. Eu falo o seguinte, eu não posso falar isso não. Hoje, de verdade, eu duvido. Eu duvido que você tenha orado 10 minutos por dia com muita qualidade. Eu duvido que você tenha tirado, durante um dia, 40 minutos. Falado assim, olha, uma vez na semana, 40 minutos. Eu duvido muito que você tenha feito isso. Eu duvido muito que você tenha feito 2 ou 3 dias de jejum ao longo desse ano, e nós estamos no mês 9. Eu duvido muito que isso tenha acontecido. E nós queremos dizer que nós sabemos contemplar ao Senhor. Nós queremos dizer que nós gostamos da presença do Senhor. Certeza que gosta. Talvez você precise aprender a gostar. Talvez você precise experimentar para querer, inclusive, não é? Dito isso, vem orar comigo no monte. Sábado de manhã, terça à tarde. Vocês vão ver o que é bom. A igreja precisa aprender a contemplação na presença do Senhor, porque é o melhor lugar. É óbvio, ninguém consegue aqui parar 2 horas, 3 horas no dia para isso, mas uma vez na semana você consegue. Eu te garanto que consegue. 1 hora, uma vez na semana, um dia que você fala assim, olha, agora é 1 hora, não tem ninguém aqui que diga que não consegue, porque você tem inclusive o domingo para isso. O dia do Senhor para isso.
não existe uma desculpa sequer para você não pausar e contemplar o Senhor. Pode ter certeza disso. Se você quer entrar nessa guerra da contemplação e contemplar o Senhor, você vai precisar tomar uma decisão. A guerra da atenção do mundo, ela é uma guerra pelo inconsciente. Só que a guerra pela atenção de Deus é o contrário. Deus não quer ninguém inconsciente. Embora muitos crentes hoje tratem a presença de Deus dessa forma, né, o ápice da presença de Deus para alguns crentes é na hora que você sai de si. Que doideira é essa? O ápice da presença de Deus é o mais consciente possível da presença de Deus. Só que para isso você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que decidir, parar e contemplar. E na hora que o seu coraçãozinho disser assim, agora eu preciso fazer alguma coisa, vai falar assim, fica quieto. Fica quieto na presença do Senhor mais um pouco. E aí de novo ele vai falar assim, agora eu vou levantar, e você vai falar, fica quieto. É uma decisão. Tem que ser uma decisão de trazer a sua vida para o consciente na presença de Deus. E aí no momento que você achar que você está fazendo absolutamente nada, você vai ver o preenchimento. Só que o preenchimento com a paz do Senhor. Preenchimento com o sentimento de vida verdadeira do Senhor. Só quem pausa para contemplar sabe o que eu estou falando. Só quem para esse momento na presença do Senhor, com tempo, com qualidade, até que o coração fique calmo. Vou te falar uma coisa, às vezes demora, viu? Às vezes demora. Sabe o que eu faço? Eu coloco uns louvores para tocar. Às vezes eu tenho que ouvir uns 10. Os 10 primeiros eu quero dar pausa e sair. Até que meu coração fala assim, olha só, agora eu estou orando. Às vezes demora minutos, até que o meu coração seja dominado pelo Espírito e fala assim, olha só, agora eu quero orar. Agora eu quero estar na presença do Senhor de verdade. Mas é uma decisão, porque provavelmente você vai levantar e falar assim, eu não consigo orar. E saiu. Toma essa decisão, meu querido. Fala, essa semana eu vou contemplar o Senhor de verdade. Essa semana eu vou tirar um tempo para perceber o grande amor da cruz, o poder renovador do Espírito Santo de Deus. E faz isso. Entra na presença do Senhor. É o Rei do Universo dizendo que você pode parar porque Ele vai estar te ouvindo. Não é qualquer pessoa. É simplesmente o Rei Jesus, o Salvador, dizendo, se você parar, eu vou estar lá com você. Tem alguma coisa mais importante, alguma pessoa mais importante no mundo? Eu duvido bastante que tenha. Segunda coisa que eu quero te lembrar, já caminhando para o fim, é o seguinte. Trabalhar para Jesus é muito bom e muito importante, mas é menos importante do que contemplar o Senhor. Porque se você reparou, eu disse na história que Marta estava extremamente se importando com a presença de Jesus. Só que ela respondeu com trabalho, na hora que ela tinha que estar quieta. E muitas vezes nós respondemos com trabalho. Dizendo, tudo bem, agora eu vou virar um leão. Sai evangelizando o bairro inteiro. Chega aqui, canta, mexe no som, sobe no púlpito e senta aqui, serve a ceia. Mas se você fizer isso tudo e não pausar a contemplação, para a contemplação, você vai fazer tudo isso igual um fraco, que não consegue nem carregar essa bandeja daqui a pouco. Espiritualmente falando, óbvio. Não adianta. Só que isso é o nosso coração inquieto e agitado. Dizendo, se eu vou fazer alguma coisa, então eu vou trabalhar muito. Enquanto às vezes o Senhor Jesus quer que você pare de trabalhar um pouco. Às vezes é melhor que você trabalhe em um único ministério e tenha tempo de participar do culto com qualidade, do que em todos os domingos você está escalado em algum lugar. Aliás, que erro que é que todos os domingos você esteja escalado em alguma coisa na igreja, no sentido de rodando. O pessoal do louvor, por exemplo, tudo bem, eles estão aqui cantando, mas o diácono praticamente não assiste o culto. Imagina, se todos os domingos ele tivesse que ficar ali na porta, nunca vai assistir o culto. Ou todos os domingos os professores estivessem na salinha, nunca vai assistir o culto. É mais importante que você escolha uma coisa só para fazer e você participe com o povo de Deus. Não é trabalhar demais. É trabalhar de acordo com aquilo que o Senhor chamou, mas parar para essa contemplação. Não tem como você fazer uma coisa sem a outra. Eu quero concluir. Escuta o que eu tenho para dizer.
Quem está ganhando a guerra da atenção? Sua mente. O mundo ou Deus? As distrações ou as contemplações? Você precisa decidir responder sinceramente ao Senhor. Se você responder sinceramente ao Senhor dizendo, as distrações ganharam até hoje, o Espírito Santo é poderoso para mudar isso. Mas precisa da sinceridade do seu coração de confessar ao Senhor e dizer, as distrações estão ganhando. As preocupações estão ganhando. A ansiedade está ganhando. E aí o Espírito Santo pode mudar a sua vida. Decida contemplar, toma a decisão de orar, toma a decisão de entrar na presença do Senhor. Aqui no culto, fora do culto, em oração na sua casa, simplesmente toma a decisão. Eu vou orar, eu vou entrar na presença do Senhor. Eu vou ler a palavra de Deus com qualidade e ver essa palavra de Deus falando comigo. Faz isso, meu. Toma essa decisão. Domingo que vem, entra aqui e toma a decisão. Eu vou participar desse culto até o final. Primeira vez que eu preguei essa mensagem, eu até brinquei uma coisa. Eu declaro a cura de quem tem incontinência urinária e não consegue ficar 1 hora sem ir no banheiro. Tem que ser curado. Eu declaro a cura sobre a pessoa que não consegue ficar 1 hora sem beber água e precisa sair no meio do culto para beber água. Quem é que não aguenta ficar 1 hora sem beber água, gente? Você quer uma coisa que mais assusta, é a pessoa levantando, que, nossa, eu preciso beber água no meio do culto. A pessoa deve estar se estribuchando de sede no chão, né? Se percebesse a presença de Jesus aqui, não tinha coragem de fazer isso. Não tinha coragem de fazer isso. Se percebesse a presença do Senhor. A não ser que estivesse realmente passando mal. O louvor bebendo água inteiro. Mas eles estavam cantando. E não saiu do lugar, então pode. Meu querido, ore para que o Senhor te mostre o que é estar na sua presença e o poder que existe na presença do Senhor. Quando você orar, fala o seguinte, eu quero sair daqui com o renovo, com o vigor poderoso da presença do Espírito Santo. Peça isso ao Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te dar. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar um louvor.